Os deuses olímpicos são as principais divindades da mitologia grega, conhecidos por residirem no Monte Olimpo, o pico mais alto da Grécia. Esses deuses formavam o núcleo do panteão grego e eram adorados pelos antigos gregos como os responsáveis por todos os aspectos da vida e do cosmos. Esses deuses não eram apenas poderosos e imortais, mas também exibiam características humanas como amor, ciúme, ódio e rivalidade. Através dos seus mitos, os gregos explicavam os fenômenos naturais, as relações sociais e as crenças religiosas. Imagine os deuses do Olimpo como um grande conselho de líderes que governam o mundo a partir de uma torre muito alta, Monte Olimpo, tal como um conselho de administração ou uma equipa de diretores de uma grande empresa. Cada um tem uma função específica, mas todos trabalham juntos para manter a ordem no cosmos. No entanto, ao contrário dos humanos, eles eram imortais, poderosos e possuíam habilidades sobrenaturais. Os 12 deuses do Olimpo são os que ocupam as posições mais importantes. Estes incluem Zeus, Hera, Poseidon, Deméter, Atenas, Apolo, Ártemis, Ares, Afrodite, Hefesto, Hermes e Dionísio, às vezes substituído por Hestia, dependendo das fontes. Cada um desses deuses tinha um domínio específico e estavam relacionados entre si através de uma complexa rede de parentesco, rivalidades e alianças. Para entender os deuses do Olimpo, primeiro precisamos saber sua origem. Segundo a mitologia grega, o universo começou com o caos, uma espécie de vazio primordial. Desse caos surgiram as primeiras entidades como Gea, Terra, Urano, Céu, Tártaro, o submundo, e Eros, Amor. Essas primeiras divindades criaram o mundo físico que conhecemos, a Terra, o céu e os elementos. Da união de Gea e Urano nasceram os titãs, entre eles Cronos e Rhea, os pais dos futuros deuses do Olimpo. O mito diz que Urano foi um tirano que manteve seus filhos presos no ventre de Gaia, até que seu filho, Cronos, o destronou e assumiu o controle. Cronos, porém, recebeu uma profecia de que um de seus filhos o derrubaria, assim como havia feito com seu próprio pai. Por medo, Cronos começou a devorar seus filhos recém-nascidos. Rhea, esposa de Cronos, conseguiu salvar seu filho mais novo, Zeus, escondendo-o em uma caverna na ilha de Creta e enganando Cronos dando-lhe uma pedra embrulhada em panos em vez do bebê. Quando Zeus cresceu, confrontou seu pai, obrigou-o a vomitar seus irmãos, Hades, Poseidon, Hera, Hestia e Deméter, e liderou uma rebelião contra os titãs, que culminou na Titanomaquia, uma grande guerra que terminou com a derrota dos titãs. Após a vitória, Zeus e seus irmãos dividiram o mundo. Zeus recebeu o céu, Poseidon o mar e Hades o submundo. Juntos, os deuses do Olimpo assumiram e governaram em seu trono no Monte Olimpo. Monte Olimpo não é apenas uma montanha física, que, de fato, existe na Grécia, mas também um símbolo do poder e autoridade dos deuses do Olimpo. Segundo os mitos, o Monte Olimpo era uma espécie de palácio celestial onde os deuses viviam, comendo néctar e ambrosia, e de lá observando os mortais que viviam na terra. Imagine o Monte Olimpo como uma cidade celestial onde os deuses vivem como reis e rainhas, cada um com seu próprio palácio. Não era uma montanha comum, mas sim um lugar místico e perfeito, sempre coberto de nuvens e fora do alcance dos humanos comuns. A partir daí, os deuses interagiam com os humanos, controlavam os elementos, interferiam nas guerras e puniam ou recompensavam os mortais. Embora os deuses fossem imortais e habitassem um reino que parecia perfeito, seus relacionamentos pessoais eram cheios de conflitos. Zeus, como rei dos deuses, tinha muitas disputas familiares, principalmente com sua esposa, Hera, que o perseguia constantemente por suas infidelidades. Esses dramas familiares entre os deuses não apenas os humanizaram aos olhos dos gregos, mas também ofereceram explicações para muitos acontecimentos do mundo natural. Os deuses do Olimpo têm uma estrutura hierárquica na qual Zeus, o deus do céu e do relâmpago, é o líder supremo. Porém, cada um dos deuses possui um domínio particular. Resumo dos papéis e atributos dos principais deuses do Olimpo. 1. Zeus, rei do Olimpo. Domínio: céu, relâmpago, justiça. Símbolos: o raio, a águia, o cetro. Exemplo: Zeus é como o presidente de uma nação, com o poder de governar todos os outros.
Embora seja justo, ele também é conhecido por ser temperamental e punir duramente aqueles que o desobedecem. Zeus é o deus mais poderoso e é responsável pela criação das leis divinas e humanas. Ele também é famoso por seus muitos casos amorosos, tanto com deusas quanto com mulheres mortais, muitas vezes provocando a ira de sua esposa Hera. 2. Hera, deusa do casamento e da família. Domínio, casamento, mulheres, nascimentos, símbolos, o pavão, o diadema. Exemplo: Hera é como uma mãe protetora, que zela pelo bem-estar da família, mas também fica ciumenta e vingativa quando o marido a trai. Hera é conhecida por seu temperamento forte e por punir os amantes e filhos ilegítimos de Zeus. Embora seja a rainha dos deuses, muitas vezes ela se sente traída e desafiada pelas infidelidades do marido. 3. Poseidon, deus do mar, domínio, mares, terremotos, cavalos, símbolos, o tridente, o golfinho, o cavalo. Exemplo: Poseidon é como um capitão de um navio que tem controle total sobre os mares e as tempestades. Poseidon é conhecido por sua natureza temperamental e por controlar os mares e as águas. Ele é frequentemente retratado em conflito com outros deuses. 4. Deméter, deusa da agricultura, domínio, agricultura, colheitas, fertilidade, símbolos, a espiga de trigo, a foice. Exemplo: Deméter é como uma grande agricultora, responsável pela fertilidade da terra e pelo crescimento das colheitas. Um dos mitos mais famosos sobre Deméter é o de sua filha Perséfone, que foi sequestrada por Hades para se tornar sua esposa no submundo. Durante o tempo de Perséfone com Hades, Deméter fica triste e a terra torna-se árida. 5. Atena, deusa da sabedoria e estratégia. Domínio, sabedoria, estratégia militar, artes, símbolos, a coruja, a lança, o escudo. Exemplo: Atenas é como uma conselheira militar, sempre pronta para guiar heróis em batalha, mas também para inspirar artesãos e poetas. Atena nasceu da cabeça de Zeus, totalmente armada, e se tornou a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Ela é uma deusa protetora da cidade de Atenas e uma das mais reverenciadas no mundo grego. 6. Apolo, deus do sol, da música e da profecia. Domínio, sol, música, profecia, medicina, símbolos, a lira, o arco, o louro. Exemplo: Apolo é como um artista e médico, que traz luz, cura doenças e oferece visões do futuro. Apolo é um deus multifacetado que representa a luz solar e a razão. Ele também é o deus da música e sua lira é um de seus símbolos mais reconhecidos. Como deus da profecia, o oráculo de Delfos foi um dos mais importantes centros religiosos dedicados a ele. 7. Ártemis, deusa da caça e da natureza. Domínio, caça, natureza, lua, símbolos, o arco, o cervo, a lua crescente. Exemplo: Ártemis é como um guarda florestal, protetor da natureza e dos animais selvagens. Ártemis é irmã gêmea de Apolo e uma deusa virgem. Ela está associada à caça e à proteção de mulheres jovens e animais. 8. Ares, deus da guerra, domínio, guerra, violência, símbolos, o capacete, a lança, o cachorro. Exemplo: Ares é como um guerreiro enérgico, impulsivo e sempre em busca de conflito. Ares é o deus da guerra em seu aspecto mais brutal e sangrento. Ao contrário de Atenas, que representa a estratégia na guerra, Ares simboliza a fúria e a violência do combate. 9. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Domínio, amor, beleza, desejo, símbolos, a concha, a rosa, a pomba. Exemplo: Afrodite é como uma celebridade famosa, admirada por sua beleza e desejada por todos. Afrodite nasceu do mar e é a deusa do amor, do desejo e da beleza. Embora seja esposa de Hefesto, seu amante mais famoso é Ares. 10. Hefesto, deus do fogo e da forja. Domínio, fogo, forja, artesanato, símbolos, o martelo, a bigorna. Exemplo: Hefesto é como um artesão habilidoso, responsável por criar armas e armaduras para os deuses e heróis. Apesar de ser o deus da forja e dos artesãos, Hefesto foi expulso do Olimpo pela própria mãe, Hera, por ser considerado feio e aleijado. No entanto, ele se tornou um mestre artesão que criou muitas das armas e itens mágicos usados pelos deuses.
11. Hermes, mensageiro dos deuses. Domínio, comércio, mensagens, viajantes, símbolos. O caduceu, as sandálias aladas. Exemplo: Hermes é como um mensageiro rápido e eficiente, que entrega mensagens e ajuda a resolver disputas entre os deuses. Hermes é o deus dos viajantes, comerciantes e ladrões, e é conhecido por sua inteligência e astúcia. Como mensageiro dos deuses, Hermes é quem transporta as almas dos mortos para o submundo. 12. Dionísio, deus do vinho e do êxtase. Domínio, vinho, teatro, êxtase, símbolos, a videira, o cacho de uvas, a taça. Exemplo: Dionísio é como um artista carismático, que leva alegria e celebração aonde quer que vá. Dionísio é o deus do vinho, do teatro e do êxtase. Ele é representado como uma divindade associada às celebrações e ao descontrole, mas também ao ciclo de vida e morte.